É isso aí então, pessoal. Estamos aqui hoje no nosso primeiro episódio, né, do podcast da Dragonfly Audio, que é a nossa produtora nova. Eu sou o Daniel Yazbek, temos aqui o Michael Vlicek. Ninguém deve saber falar o nome dele direito. É isso, né, Mike? Vlicek. É isso aí, certinho. E a Ana, que também usa cada hora um sobrenome. Qual sobrenome que você usa oficialmente, Ana? Eu te conheço com 4 sobrenomes. É Cordeiro, Ana Cordeiro. Ana Cordeiro. E nós 3 somos os sócios dessa produtora, que surgiu esse ano. Foi uma ideia do Mike. O Mike convidou a gente para essa empreitada e não dá para falar não para o Mike, porque o Mike é um cara genial, é um cara fora de série, que todo mundo quer ele, né? Todo mundo quer trabalhar com o Mike. Então, a gente trabalhou muito tempo junto em outra produtora, de lá que a gente se conhece. O que a gente está fazendo aqui? A gente resolveu criar esse podcast para falar sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia aqui, na nossa profissão, nesse mercado de produtora de áudio para publicidade. E por que a gente está fazendo isso? De minha parte, eu posso dizer que quando eu resolvi começar nessa área, eu não tinha muito onde consultar. O que se faz numa produtora? Cai um músico de paraquedas lá, e aí? Ele vai ficar tocando guitarra? Ele vai ficar... O que ele faz? Então, a gente está aqui meio que para começar a discutir isso. A gente fez uma lista enorme de tópicos que a gente vai juntando, né, nesses anos todos de experiência que a gente tem aqui, sei lá, 10 anos cada um, né, pelo menos nessa área. Então, a gente tem coisas para botar na mesa mesmo para discutir, não são verdades. A gente até espera que as pessoas que estão assistindo possam colaborar, concordando, discordando, fazendo perguntas também, mas eu acho que a gente vai poder dar uma clareada no assunto, com a experiência que a gente tem, com as histórias que a gente já passou. Vocês querem falar alguma coisa ou já posso jogar um assunto na mesa? Manda bala. Pode mandar bala? Só esclarecendo, o Mike é produtor musical, eu também, e a Ana é coordenadora de produção, e a gente vai explicar também o que cada uma dessas coisas é ao longo desses papos aqui. Não dá para cobrir tudo num dia só. Eu acho que a gente não vai dar conta nem de um tópico hoje direito, assim, mas vamos tentar. Então vamos lá. Uma coisa que a pessoa que vai trabalhar com isso já precisa entender de cara, acho que uma das principais coisas para entender é que a trilha musical, ou seja, a musiquinha que vai ficar ali no comercial ou no filme que seja, ela é só uma das partes do trabalho. Ela não é o principal. Nem no áudio. Porque isso é meio óbvio, né? As pessoas falam, não é o principal, claro, tem o vídeo. Não, mas ela não é o principal, às vezes, nem da parte de áudio. Porque no áudio, vamos lá, me ajudem aí. O que a gente tem, além de música? Bom, a gente, no caso da publicidade, tem a locução, muito importante, né? Onde se vende o produto. Tem o som direto, que é tudo que é captado durante a filmagem, são os ruídos da rua, passos, as pessoas estiverem falando, né? Tem os efeitos, que são tudo que a gente acrescenta para enriquecer a mixagem, para situar o filme dentro de um ambiente específico, né? Então são vários elementos que contribuem para o áudio de uma peça, né? Sim, e que vão compor. Acho que é essa a palavra, né? Compor, porque você não tem nada separado. A gente que trabalha com isso, a gente costuma ouvir separado. Até vou perguntar para a Ana, porque a Ana, esse trabalho de coordenação, uma das principais tarefas, né? Tem várias, mas uma das principais é fazer o casting, é conhecer locutores. Então, assim, só nessa parte de locução, a quantidade de variações que a gente pode ter, escolhendo o locutor certo ou errado para aquele trabalho, você acha, eu vou até te perguntar, você acha que a locução tem uma importância igual da música, maior? Que tipo de trabalho que você acha que a locução pode ser até mais importante que uma música? Tem alguns sim, né, que principalmente institucional ou manifesto, que eles querem passar uma mensagem, então às vezes a voz ali é a protagonista do filme mesmo. A trilha sempre tem um bom trabalho, né, a ser feito, até para poder ter o desenho ali com a locução, então eu acho que elas têm mais ou menos a porcentagem igual aí, né, em definição de trilha e logo, que elas têm que caminhar junto para no final elas conseguirem atingir um bom resultado. E muitas vezes a locução é a protagonista, né, para poder passar a mensagem que a marca quer, deseja e tudo mais. A locução tem a vantagem que nenhuma outra dessas coisas, efeitos e música vai ter, é que é direto, né, tá falando o que se quer passar. Tem o verbo, tem as palavras, tem
a língua portuguesa, no caso aqui, a seu favor. Eu até considero que a música, ela é quase uma mensagem subliminar, na maioria dos casos. Isso eu tô falando como produto final, a pessoa que vai assistir lá, porque quando a gente não tá trabalhando com isso, vamos lembrar de quando a gente não trabalhava com isso, a gente ligava a televisão, a gente odiava quando tinha propaganda, mas as que a gente assistia que interessava, a primeira coisa que a gente queria saber, o que tá falando? O que tá falando? O que isso tá me dizendo? Então é voz. O que tava por baixo, ou você não ouve direito, ou você é levado a um clima. Acho que hoje em dia é muito famoso aquele meme lá do Rock Balboa, né, na praia, com o Apollo, que tem uma cena, acho que é do Rock 3, que eles estão treinando, e, poxa, aí eles se abraçam, né? E se você colocar a música tendenciosa ali do George Michael ali, pega uma outra conotação diferente da música que estava no filme. Verdade. Então é um bom exemplo para as pessoas, e principalmente os músicos, eu acho que a gente está falando aqui, né? Que o cara que vai trabalhar, cara ou a menina que vai trabalhar com produção musical, tem que ficar atento, tem que ter uma coisa muito coerente, mas que não é primeiro plano. É lá para trás. Muitas vezes acontece dessa música, quando ela é trabalhada em separado, né? O músico vai lá pro estúdio e vai pensar, nossa, que música que eu vou colocar nesse pequeno filminho de 30 segundos. E ele esquece que, por exemplo, vai ter o som de um carro. Então ele coloca uma instrumentação que, quando vier o som do carro depois, que é tão importante quanto a música, pode dar um conflito, pode enfeiar a música, ou a música pode enfeiar o efeito. Eu tenho memórias de situações onde eu fiquei muito decepcionado de ver a música que eu fiquei trabalhando esse tempo todo misturado com as outras coisas. Perdeu aquele protagonismo. Antes eu ouvia lá numa sala com as caixonas, o volume alto, aquela música que eu ouvia todos os elementos, aí de repente você jogava lá e passava um locutor falando, novo Ford, não sei o que lá, e o barulho do carro, e a música desse tamanho, né? Então tem que trabalhar mas isso aí é o primeiro choque de realidade do músico que quer entrar para esse mercado, precisa aprender. A música, ela contribui pro trabalho, ela não é a estrela quase nunca, raras exceções em que a música é o carro-chefe. Às vezes se compra uma música, né, de alguém famoso, e aí a gente faz uma versão, aí tudo bem, aí a música, ela tem um espaço para aparecer, mas geralmente ela está ali para compor, como você falou, o mood da peça. A locução é tão importante quanto, ou mais importante que a música para compor essa peça, né? Você bota um locutor animado para frente, sei que lá, já é um negócio. Você bota um cara mais contido, mais cool, é outra mensagem. Um dos primeiros desafios de quem entra na profissão é entender que a música está aí para contribuir, que ela não está ali para brilhar na maior parte dos casos. Eu lembro de uma coisa, assim, quando a música é protagonista, porque tem uns comerciais que são muito clipe, assim, só tem uma locução no finalzinho e a história é toda contada pela música, às vezes até sem letra. Algumas têm voz, né, um canto, que faz quase uma parte de uma locução, não tão direta, uma coisa mais poética, mas faz essa parte. Mas já teve casos que, assim, é trilha, é a música, e um negócio meio um filme mudo, assim. Mas aí, eu acho que o músico também precisa se atentar que esse tipo de música que se faz na publicidade não é a mesma música que a gente faz para uma banda. Quando você vai fazer uma música para uma banda, você vê lá quantos compassos você quer colocar de introdução, você vai sentindo as coisas, né? E não tem um compromisso com mais nada. É o que você quer. É uma coisa muito subjetiva. Eu quis minha música assim, com uma introdução de 1 minuto e tal. Quando você está fazendo em cima de uma imagem, um movimento, um filme, aí você tem que se atentar a tudo o que acontece, a todos os movimentos, para que a sua música acompanhe, realçando e nunca brigando com isso. Se houve uma troca de uma cena, estava tudo escuro, de repente o cara abre a porta da garagem, aí vem aquele som, tem que acontecer alguma coisa na música. A música não vai ficar estática ali. Isso eu tô falando num filme só com música, mas tem uns com locução também, a música tem que ir mudando, né? É um negócio, para quem faz música, é um choque também, que você fala, poxa, deixa eu curtir aqui a introduçãozinha, ou deixa eu já começar a música com todos os instrumentos, baixo, bateria, guitarra, violão. Não, você tem que ir construindo, tem que ir preparando. Isso, e nessa levada ainda que você está falando, tem a questão também do roteiro. Muito importante lembrar que a maior parte das vezes a gente não tem nem controle sobre o que vai ser dito na música, né? Chega de fora para a gente, o roteiro é esse, essas são as palavras-chave, essas são as frases que tem que ter, e a música tem que se adaptar ao que tem. Às vezes você tem que aumentar um compasso, botar com 5 em vez de 4, só para caber uma palavrinha que tinha que ter. Tem que ser maleável, né? No ponto de você adaptar realmente a música àquilo que o roteiro pede. O roteiro, ele é soberano. A música tem que dançar.
Eu acho que uma das coisas que é muito famosa, assim, pra galera que não trabalha com isso, quando eles ouvem falar, né, uma das coisas que é mais falada é que o pessoal vira madrugada, que é uma pressão danada. E eu lembro quando eu não trabalhava com isso, eu ficava, que pressão, velho. Cara com ar-condicionado, com instrumento, um computador, que da hora, né? Mas é por causa de tanto detalhe que a gente tem. Você não se sente totalmente livre, vou criar. Não, você tem que criar, mas você não pode esquecer que tem aquela cena ali. E uma coisa que eu acho que é um drama muito nosso, Mike, eu e você, porque a gente mais de produção, né? Que é quando muda a cena de lugar. Porque um comercial, quando ele está sendo elaborado, ele não é aquilo ali, acabou, pronto. Não, ele passa por várias mãos. E a gente vai até falar sobre essas coisas depois, né? Sobre o que é uma agência de publicidade, o que é uma produtora de vídeo, diretor. Mas são várias instâncias ali onde esse comercial vai passar e que uma das pessoas pode falar assim, eu adoro essa cena, mas eu quero ela lá no final em vez de lá no começo. Sim. Então imagina, você ficou lá, você fez aquela música com todo cuidado para ser o clima daquela cena que estava no começo e ela foi lá pro final. O que você vai fazer? Você não vai pegar a sua música, recortar e colocar, né, tipo, a introdução no final de novo. Você vai ter que se virar. E nessas de ter que se virar, é um se virar com bom gosto, com coerência. Não é simplesmente, tira aquela parte, tá bom. O bom produtor tem que saber, me ferrei, eu vou ter que pensar tudo de novo, vou ter que bolar uma forma de soar bem, de continuar sendo Às vezes uma coisinha assim tem que elaborar tudo de novo, né? Tem que parar e elaborar 100% às vezes a produção. Principalmente nesses que vão... Só uma coisa mais, principalmente nesses que vão tendo uma crescida, né? Que a música vai crescendo, vai entrando instrumentos. Então existe uma coerência. Quando sai uma cena dali, aí você... Caramba, e agora? Vai tudo mudar. Diga aí, vai. Primeira coisa que me vem à cabeça, que eu lembro, que eu senti quando eu comecei a trabalhar nesse nicho específico, que eu percebo que os músicos de banda, de palco, tal, que não sacam, são 2 pontos. O dinamismo, a velocidade das coisas que acontecem, sabe? Quando você está gravando alguém, gravando uma banda, você para lá, o cara chega em casa, você chega no estúdio, vamos ligar, vamos... hoje eu não estou inspirado. Gente, a gente tem que desenvolver mecanismos para 2 coisas para trabalhar, né, nesse nosso mercado. Não existe não ter inspiração. Não existe, de manhã não funciona. Essas coisas que é tão comum de escutar entre músicos, você tem que estar sempre com mecanismos para se inspirar. Se você senta para compor uma música e não consegue, você tem que ouvir referência, tem que ouvir outras coisas, você tem que resolver o problema, porque senão a gente não tem tempo, não é isso? Então, são os 2 pontos. A velocidade com que tudo acontece. O tempo que você tem para arranjar uma música, compor uma música, gravar uma música. E a Ana tem para arrumar o músico que vai fazer a corda, vai achar o cantor para cantar. O nosso tempo a gente faria, sei lá, um disco em 2 dias, se a gente precisasse. Aliás, é uma coisa muito legal. É outra velocidade, né? Outro ritmo. Você já puxou uma coisa. A gente não vai falar sobre isso, mas eu nem sei se está na nossa lista e tem que estar. Vou colocar até em letras garrafais aqui, que é o lance do prazo. Porque o prazo, meu amigo, ele que determina tudo. Verdade. Como aquilo vai ser feito. E aí, Ana, só pra gente tocar numa coisa que vai ser um assunto também a ser discutido com mais profundidade, eu vou te falar uma coisa que quando fui convidado a primeira vez para fazer um vocal para publicidade, foi numa produtora aqui perto de casa, que não existe mais. E era uma peça sobre... Era um aniversário de São Paulo. Era um spot de rádio, tá? E eu tinha que fazer uma voz tipo de Max Cavalera, assim. Que eu nem sabia fazer direito, mas o cara perguntou, você é do rock, você sabe fazer? Eu falei, sei. Chegou lá, saiu. Ficou bom. Mas eu detonei minha garganta no dia, eu lembro. Só que tinha uma coisa, e eu vou te falar, eu vou confessar aqui, né? Eu tinha lá meus 26 anos, né? Meio bobão, meio das ideias fracas ainda. E eu pensava que quando esse pessoal da produtora me chamasse, eu deveria fazer, tipo... Não podia responder na hora. Vou responder depois. Sabe aquela coisa? Não vou parecer muito desesperado por trabalho. Só que é o contrário, Sim. né? A produtora só trabalha... Então, só fala um pouco disso, assim, da disponibilidade que uma pessoa que quer trabalhar, agora não um músico, né? Mas pode ser um músico que faz... Um cara que toca violino, por exemplo, que vai apenas contribuir. Ele não é o produtor da peça, mas ele é um músico que vai participar de uma gravação de publicidade. Qual a disponibilidade que o cara tem que estar? Isso, expliquem, dá um exemplo. Quanto tempo você pode esperar uma resposta de alguém? Assim, geralmente quando chega no meu colo, já com partitura, música, tudo para mandar pro cara, às vezes ele tem 4 horas para me mandar, 5 horas para me mandar. Pronto. Então tem que ser, às vezes a pessoa tem que ter a disponibilidade diária para isso. Às vezes ela tem pouco
poucas horas do que eu pedi. Então, geralmente é tudo pro mesmo dia, tipo, em poucas horas mesmo, 4, 5 horas no máximo. Às vezes o cara tem 6 horas, ele tem bastante tempo, assim, então... E tem muito músico que fala, olha, às vezes me passa de madrugada mesmo, que eu entrego amanhã de manhã, porque o cara sabe que vai ter um tempinho, que de dia é sempre corrido mesmo. Sim, mas isso só para deixar claro, não é que ele tem 4, 5 horas para responder, né? Não, é para entregar o trabalho. Então eu tenho certeza... geralmente em 1 hora eu preciso já ter as respostas, às vezes em meia hora eu já tenho que ter tudo amarrado para passar para a produção, inclusive para o cliente, para ele saber que eu vou ter aquele trabalho, explicar para ele como que é e correr com o fornecedor para conseguir cumprir com a produção esse trâmite todo. Exatamente. Eu tenho certeza que eu perdi um monte de trabalho e por isso que eles não me chamaram mais, porque eu demorava 4 horas para responder, para fazer, não vou parecer tão desesperado. Então, isso não existe nessa área, né? Pelo menos que eu tenha visto, você tem que ser assim, é o cara que anda com o celular, se você quer trabalhar, né? Sim. Na parte da produção, ou sendo porque a gente tá falando mais de músico aqui hoje, né? Do músico que quer entrar nessa área. E uma porta de entrada é participar das gravações de uma produtora, sem necessariamente ter que ser contratado. Você pode fazer um freela, na verdade não é nem um freela, não vamos chamar de freela, porque o freela já determina que o cara cuide do trabalho, né? A gente está falando de uma participação, um músico que vai executar, né, uma parte. Ele vai somar ali com alguma coisa que ele vai fazer, né? E quase nunca ele tem que criar, né? É bom lembrar. Por isso que se fala assim, o músico que vai trabalhar em estúdio, ele tem que saber ler partitura. Depende do instrumento. O cara vai lá tocar guitarra, raramente vai estar escrito uma partitura de guitarra para o cara tocar. Porque não é do como é que eu vou dizer? Da cultura do guitarrista. Não é do processo do guitarrista, né? De pegar uma partitura, ele ouve e sabe o que tem que fazer. Já um músico de orquestra, ou às vezes chama um quarteto de cordas e tal, tem que estar escrito. Você não vai pedir, inventa um negócio, faz um tum-tum-tum aí pra mim. Gravação de metais, né? Também é legal você mandar a partitura. Mas aí, ainda assim, a gente já passou por essa experiência, assim, de gravar um músico que toca na Orquestra de São Paulo, ou gravar um músico que também trabalha com produção musical. O músico da orquestra ele pode até ser mais virtuoso, ser mais completo, mas quando você chama para gravar cello e o seu cellista é um produtor da publicidade, ele vai resolver mais rápido. E vai, em última instância, resolver o seu problema mais depressa. Você pode mandar a música para ele, ele grava da casa dele, estúdio dele, e te devolve prontinho. O músico de orquestra vai ter que ir lá, você vai ter que montar tudo. Pode ficar mais bonito, mas às vezes você não tem tempo. Então, a especialização, você se tornar uma pessoa com nome reconhecido entre as produtoras de áudio para publicidade vale muito a pena, porque as pessoas já estão acostumadas a trabalhar nesse ritmo acelerado, entregar num formato compatível com o que a gente está esperando, e você acaba pegando mais trabalho. É um nicho que se pode pensar em focar, sabe? Para quem toca instrumentos que não são tão usuais, o cara toca oboé, sabe? Se você fizer um nome, grava em casa com uma sala boa, acústica boa, microfone bom, entrego rápido, todas as produtoras se falam e daqui a pouco você é o cara que grava oboé, sabe? E, mesmo que você não toque na Orquestra de São Paulo, você vai ser o cara que eles vão chamar, porque resolve, né? O resolver é tão importante, né? No que a gente faz. Caramba, é o principal, porque geralmente a pessoa que está do lado de fora disso pensa, é uma panelinha, é difícil entrar. Mas não é que é uma panelinha, é que as pessoas que entraram já provaram por diversas situações que elas entregam, que elas respondem. Porque, mais uma coisa, que a gente falando de prazo, tem a ver também, né? A trilha é uma parte do... A gente está um pouco indo para outro assunto, mas daqui a pouco a gente traz de volta. É que eu acho muito importante falar disso. Eu estou imaginando uma pessoa que quer começar, e ela tem que colocar na cabeça o horário que ela vai chegar, o horário... não tanto que ela vai sair, mas ela tem que estar lá, ela tem que estar disponível, porque a gente nunca sabe quando, isso vale também para os instrumentistas, nunca sabe quando vai haver uma alteração, porque para alteração, às vezes você tem muito menos tempo que você teve do que para criar. Para criar, você teve lá, de repente, um dia, é meio luxo isso, mas vamos supor, teve um dia inteiro para você ficar ali fazendo apenas uma trilha. Mas para fazer uma alteração, às vezes você tem 15 minutos, 20, uma coisa que vem, precisa agora. Eu lembro muito que no começo eu achava que era um pouco de sacanagem até, né? Esse pessoal aí que fica pedindo alteração em cima da hora. Não é isso, é que passa por tanta gente. E às vezes nesse processo, uma pessoa que manda quis uma alteração numa coisa musical e você vai ter que fazer. E o prazo tá chegando.
Os pedidos foram sendo feitos, só chegou na sua mão faltando 20 minutos. Vai ter que fazer. E é tipo aquela coisa do Indiana Jones lá, do bagulho fechando, sabe? Eu sempre lembrava disso. E tem que rolar lá embaixo, velho. Sabe? Do jeito que der. Do melhor jeito possível, né? E claro que algumas vezes você vai correr o risco de fazer uma coisa que não era o seu melhor. Porque você estava desesperado, mas você tem que ter uma solução. Exatamente. É melhor você entregar dentro do prazo, sem ser exatamente o que você gostaria de ter feito, o esmero que você queria ter dado, do que você ficar lá, não, vou fazer mais uma mexida aqui e não entregar. Exatamente. Sim, o prazo é soberano, né? Não existe, não deu tempo. Isso não existe. E sem contar que tem uma coisa também, né? Às vezes o que está interessando nesse pedido de alteração e tal, é um barulhinho do negócio que é tão fácil de arrumar, mas a cabeça de músico, ela vai para outros lugares. Não, então eu vou ter que refazer essa parte. Não, era só uma coisinha, era só um negócio de percussão que é facinho de colocar ali, sabe? E o músico fica dando muitas voltas. Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo a rapidamente avaliar, né? O que realmente eu preciso mudar aqui? O que realmente vai interessar? Eu digo mais, sempre que a Ana passa um trabalho, vem com um pedido, então a primeira pergunta que eu faço sempre é qual que é o prazo. Porque isso vai determinar o raciocínio da produção. Né? Se você tem um dia, é uma forma de produzir. Se você tem 2 horas, é outra forma de produzir. Você já começa comprometendo algumas coisas para entregar no prazo, porque o prazo é soberano. E se for impossível, também, né? E se for impossível, às vezes acontece um pedido que os caras do lado de lá não tem nem noção do tempo que leva. Às vezes acontece, que geralmente a gente se vira, né? E dá um jeito. Mas quando realmente é impossível, a gente tem que, de cara, antes de começar a trabalhar, precisa de mais prazo. Porque, né, quando é impossível. É raro, e geralmente a gente se vira, mas é isso, cara. O prazo é a primeira variável que o produtor da publicidade tem que dominar. Assim, você não pode perder o prazo. Né? E outra coisa que não, então, falando disso, não existe uma coisa que existe muito no meio musical, que é um pouco que o Mike já até falou, assim, o Mike falou mais sobre a inspiração, eu não funciono de manhã, né? Mas músico também tem aquela coisa, hoje minha voz não tá 100%, hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu tô com febre. Se não fizer, perdeu. E se é o produtor ainda, ou você tem que ter uma rede de amigos ou de parceiros que vão te render e vão poder fazer para você quando estiver passando mal, ou não tem jeito. Vai ter que fazer mal pra caramba. E aí já dá aquela pincelada no outro podcast, que é o ponto da organização e padronização das sessões de trabalho. Que mais de uma pessoa pega ao mesmo tempo no trabalho. Hoje sou eu, amanhã é você, depois é outro cara. E se não houver uma padronização, fica confuso e aumenta a chance de erro, né? Erro e de atrapalhar no prazo, né? Porque acaba atrapalhando mesmo. Exato. Isso que a gente está falando aqui hoje, que a gente até pode ir encerrando, né, esse papo, que era para falar assim, esse prazo, essas coisas, tal, eles têm que chegar para você e você sempre com aquele pensamento de que aquilo não é o principal do trabalho. Não é que você vai fazer mal feito, não tem nada a ver com isso. É que você ainda tem que ter tempo, e isso a gente nem tinha falado, mas você tem que ter tempo de ver como aquela música e aquela alteração que você fez na sua música vai ficar com todo o resto que vai ser colocado também. Exato. Você não pode, tem que entregar um trabalho 4 horas da tarde, você não pode terminar a sua música 3h30, você não vai ter tempo de botar a locução no lugar, os efeitos, né? E quando a gente fala efeito, é bom também deixar claro, quando você grava uma cena na rua, por exemplo, e tem uma pessoa que está conversando com a outra, acho que todo mundo sabe que existe assim uma boa probabilidade de ter uns ruídos que vão atrapalhar essa gravação. Todo mundo já fez um videozinho com o celular na rua e sabe que fica horroroso, né? Fica barulho de vento, fica barulho de um monte de coisa. Então, no dia de uma filmagem, é feita uma captação profissional de áudio, né, com aqueles microfones lá, aqueles boom, aquelas coisas, direcional. Mas mesmo assim, muitos sons que acontecem, que são vistos, a gente não consegue captar. Nem sempre a gente vai conseguir um belo som de um carro com a captação lá no dia, com o som de verdade. Então você tem que colocar depois um som muito melhor captado daquele carro, né? É quase uma dublagem de efeito, é isso. Quando a gente fala efeito na nossa profissão aqui, é uma dublagem. E isso é feito em tudo que a gente assiste. Qualquer filme que você viu na sua vida, quando não é feito na voz, né? Muitas vezes é feito na voz mesmo. Que a captação da voz não foi boa,
tem que o mesmo ator dublar direitinho, a mesma atriz dublar, assim, com sincronia plena, né? E eu gosto de falar dessas coisas e eu quero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais sobre isso aqui nesse podcast nosso, porque eu acho que isso não chega no público final, né, no consumidor. Não chega. Eu acabei de contar para vocês uma coisa que eu vi num estúdio de filmagem lá da Warner, nos Estados Unidos. Em 2012 eu fui lá. E o pessoal estava explicando que as séries que são filmadas em estúdios fechados, né, e controlados, por exemplo, essas séries policiais, né, que tem muita cena, ou coisa de advogado, né, que vê os caras andando no corredor, assim, é tudo filmado. O pessoal não pode aparecer o pé porque eles estão de meia, porque o barulho do sapato é um dos que mais atrapalha na captação da voz, que no caso de atores é muito importante você ter, né, aquela atuação do momento, aquela cara que a pessoa fez tá condizendo com aquela voz que saiu naquele momento, fica difícil dublar depois. Então você tenta minimizar todo o resto que faria barulho, né? E depois até colocar artificialmente o som do que seria o sapato, né? Olha que doideira isso. Exato. É porque assim a gente tem controle, né? Controle sobre o volume da voz em relação a esse sapato, o som do sapato, né? Botar A quantidade de passos, exatamente. É tudo. Quanto mais controle, melhor, né? Então é exatamente isso. Bom, mas acho que assim, para finalizar isso, tem muita coisa além da música. Não quer dizer que a música não seja importante, mas nunca pense que aquilo que você está ouvindo enquanto você está produzindo a música é o final e é o mais importante. É uma coisa que a gente acostumou a fazer depois de um tempo é pegar o filme, a gente chama de filme, né, o comercial, a gente chama de filme, vamos supor que tem um comercial de 30 segundos. A gente produzindo música, assim que já existe a parte da locução, dos efeitos, assim que isso já começa a ser produzido também, a gente já começa a trabalhar na nossa sessão de música ali no Logic ou no Pro Tools, seja lá onde for, a gente já coloca esses elementos soando junto com a música, né? Sim. Pra gente não ficar às cegas ali, deve ter uma voz. Não, a gente já coloca junto para ouvir, põe um canal com a voz, um canal com os efeitos e ambiente e tal, pra gente já tá com uma coisa um pouco mais adiantada para o que vai ser o produto final, né? Porque dessa forma você às vezes até trabalha menos. Você já saca de cara coisas que você queria fazer na música que nem precisa, sabe? Porque ali já tem uma explosão naquela hora, ou a locução está muito alta, e se você quiser pirar no som do sintetizador ali, ninguém vai ouvir, sabe? Então você acaba até sendo mais objetivo, né? Quanto mais informação na sessão, mais objetivo fica o trabalho, né? Sim. E igual para finalização também, né? Às vezes o cara quer botar um monte de efeito em lugares que a trilha tá a milhão ali, emocional e tal, e não precisa, né? Então é um trabalho em equipe, né? Sim. Trabalho em A equipe. finalização, porque dentro da produtora, também a gente não chegou a falar isso, mas existem funções diferentes até de quem está produzindo o áudio. Sim. E existe uma separação mais bruta, assim, que é a do produtor musical, que é que vai cuidar realmente de tocar instrumentos e cuidar da música e dirigir uma cantora, um cantor que vem ali participar, e o finalizador, que ele vai pegar a parte, ele vai mixar essa música, né, do produtor dentro de um outro ambiente que vai ter também os efeitos de ambientação e locução. Sim. Então é um finalizador, é um especialista nisso, a gente conhece vários, né, excelentes que a gente trabalhou esse tempo, e outros nem tanto. Assim, os que ficam são todos muito bons, né? Não tem como você se manter nessa profissão sendo mediano. Não. Então, os que a gente trabalhou são todos muito bons, né? Porque são os caras que ficaram. Não estamos falando de uma pessoa que ficou um mês, né? Estamos falando de pessoas que trabalham com isso há 5, 10 anos. E há uma outra coisa que, geralmente, o músico, e aqui eu escolhi falar mais de músico, porque é mais a minha realidade, eu consigo entender as dúvidas um pouco melhor, né? Mas existe casos de músicos que falam, não, eu não quero ficar trabalhando com música na publicidade. Eu quero deixar minha música para fazer com a minha banda, do meu jeito, e na publicidade eu quero apenas mexer com a outra parte, com os efeitos, com a locução, com a mixagem. Eu não quero essa parte de música, de ter que fazer música. É um pouco estressante, né, para algumas pessoas. E é um caminho também. Eu já pensei em alguns momentos da vida, falando, velho, será que eu conseguiria ser finalizador? Mas aí tem outros dramas e outras complicações, né? Que é um trabalho, assim,
cara tem que estar ligadíssimo em tudo o tempo inteiro, no nível mais hard de todos, né? É a última etapa, né? É aquela que todo mundo quer ver perfeita, rápido, potente, tem que vir com tudo ali. E é isso. Ela é muito esperada, então ela tem uma pressão, muitas vezes, muito menos prazo do que a produção. É isso mesmo. Perfeito. Bom, vocês queriam falar mais alguma coisa? Ou vamos encerrar por aqui? Eu acho que é uma boa pincelada inicial sobre o que a gente vai trazer aí de conteúdo dos próximos episódios. E o principal de ter em mente é uma jornada, as coisas vêm aos poucos, ninguém aprende nada em um dia, uma semana, sabe? E nem um ano. Leva bastante tempo para pegar todas as nuances e para nunca desistir, sabe? A melhor forma de você melhorar é tentar sempre fazer de novo, que a cada trilha que você faz, cada trabalho que você pega, vem uma situação nova, uma coisa que você não viu ainda, e com o passar do tempo, tudo isso começa a fazer sentido dentro da cabeça, entendeu? Então, por mais que pareça, nossa, é muita coisa, o tempo é o amigo da perfeição nesse caso, né? Uhum. E lembra, se teve gente como eu que conseguiu fazer, você também consegue. Para. Muito legal. É isso, pessoal. A gente depois faz uns cortes também, porque talvez o papo tenha ficado longo. Tem gente que gosta de ver o negócio completo, tem gente que prefere cortes. A gente vai ver como que vai seguir. Esse aqui foi o primeiro episódio para a gente fazer. Não é um teste, porque a gente não vai parar por aqui, mas é uma primeira tentativa aqui, né? A primeira versão do que a gente está fazendo. Certo? E depois, então, a gente continua o papo. A lista, só foi um tópico até agora. Tem uns 50. Tá bom? Valeu, âncora! Valeu, obrigada. Até a próxima, galera.